Salve progressistas, eu sou o Clayson. O caso Adélio Bispo é um caso que sempre volta à tona. Mas o que você vai ver hoje aqui é um trecho de uma reportagem lá de 2018 que passou batido. Você não reparou, eu não reparei, eu fui reparar agora, tá? Agora sim, há pouco antes de gravar esse vídeo, já em 2023, nós estamos no dia 26 de outubro de 2023, portanto já um tempo depois, sim, mais de 5 anos depois. Mas revendo essa reportagem eu levei um susto. Eu estou refazendo esse material, a gente faz sempre as pesquisas aqui para trazer para você alguma coisa objetiva. E naquela pesquisa eu tive essa ideia, eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada como é que foi e tudo mais, e me deparei com essa entrevista, que é algo assustador, você vai se assustar. Como que a coisa começou? O Metrópolis fez essa reportagem, Rodrigo Rangel, facada em Bolsonaro porque o caso travou na Polícia Federal. Novo inquérito teve conclusão adiada após os investigadores avançarem sobre as conexões de um advogado de Adélio Bispo com o PCC. É uma reportagem um tanto quanto estranha. No primeiro momento eu nem dei muita importância, porque na verdade a própria Polícia Federal aponta que não há ligação entre o Adélio Bispo e o PCC, a ligação do advogado do Adélio Bispo. E aí, advogado é advogado, ele tem o direito, como advogado, de exercer a sua profissão. E defender um criminoso faz parte do trabalho de um advogado, né? A gente não pode simplesmente colocar a profissão e criminalizar a profissão. E lendo na reportagem, de fato, não tem muita coisa. A coluna apurou que seriam evidências ligadas justamente a essas conexões do advogado com criminosos, mas sem relação direta com o atentado. Como a cúpula da Polícia Federal havia dado ordens aos investigadores para esgotar todas as conexões possíveis dos envolvidos no caso com o PCC, para que não restem dúvidas que permitam ao Bolsonaro seguir ligando a facada à facção, a conclusão do relatório foi suspensa até que esses novos elementos sejam finalmente esclarecidos. Então, é exatamente o contrário do que a maioria dos bolsonaristas estão falando. É exatamente o contrário. A investigação segue para provar que não há ligação do PCC com o atentado. E tudo leva a crer que a conclusão vai ser essa. Não há ligação do PCC com o atentado. É apenas um dos advogados que foi advogado, possivelmente, ainda não está sendo apurado isso, de membros do PCC. A reportagem segue com o seguinte ponto que é fundamental: sem mandantes ou patrocinadores. Conforme a coluna informou, em junho, o novo inquérito vai concluir, a exemplo dos anteriores, que Adélio agiu sozinho e que o atentado não teve mandantes ou patrocinadores. Então, veja bem, você já ouviu muitos bolsonaristas dizerem: por que não pode ter acesso aos telefones do Adélio Bispo? Por que não pode ter acesso aos advogados? Isso já acontece desde 2021. Então, existe o acesso aos celulares do Adélio Bispo, existe o acesso aos celulares, inclusive, dos advogados. E tudo isso, nesse terceiro inquérito, mostra que não houve diretamente aqueles patrocinadores ou aqueles, digamos, mandantes que os próprios bolsonaristas querem colocar no meio do caminho. Então, uma hora eles falam que quem mandou o Adélio Bispo cometer o crime foi o PT, outra hora é o PCC, outra hora é o PSOL, outra hora é a esquerda. Só que agora eu vou trazer para você uma reportagem muito importante. A reportagem foi feita pelo Jornal Nacional e eles apuraram que o Adélio Bispo esteve em um clube de tiro onde os filhos do Bolsonaro frequentavam. O clube de tiro tem uma porta-voz, tem uma pessoa responsável que vai falar a respeito. E você vai se assustar com essa imagem. Você vai se assustar. Eu vou trazer a reportagem
e logo após a gente faz o comentário. Foi também nas redes sociais que Adélio postou que esteve no dia 5 de julho no Clube de Tiro Ponto 38, em São José, na Grande Florianópolis. Ele foi apenas uma vez ao local, onde treinou por menos de 1 hora. Ele chegou aqui, fez um cadastro, foi acompanhado após fazer o cadastro da identidade dele, como todo e qualquer cidadão que vem aqui, né? E foi acompanhado por um instrutor para a prática de tiro. Fica junto a todo momento. Bem, eu acredito que você deva ter tido o mesmo susto que eu tive. Quando eu vi a reportagem, eu falei, ué, eu conheço essa mulher, ela é a deputada Júlia Zanatta. Ela se fez deputada 4 anos depois desse caso. Mas ela era a porta-voz desse clube de tiro. A Júlia Zanatta, como você bem sabe, é a chamada deputada da tiara, que a internet associa, né, a tiara dela a uma semelhança com as tiaras usadas pelas mulheres, crianças, adolescentes nazistas. Ela utiliza essa tiara o tempo todo. E ela ficou famosa por isso, né? Por usar. Imagine você, uma pessoa que fica famosa por usar uma tiara com semelhança às tiaras nazistas, usadas por mulheres nazistas. É uma coisa sem sentido isso, mas ela se fez assim. Recentemente ela se envolveu em outras questões polêmicas. Ela utilizou uma camisa e na camisa tinha uma alusão ao assassinato do próprio Lula, né? Seria uma mão que simbolizava o Lula com furos de bala. Ela também fez uma declaração tentando refazer uma frase de uma forma muito infeliz utilizando arma. Essa declaração aqui, ó. A gente vai continuar mais unidos e mais firmes do que nunca na defesa da nossa liberdade, porque eles sabem que todo poder emana do cano de uma arma. Muito obrigada. Em vez de todo poder emana do povo, todo poder emana do cano de uma arma, que é uma forma de destruição de uma frase, que é uma frase que evoca a democracia. Essa frase, o poder emana do povo, é uma frase democrática. O povo tem o poder, e o poder está no voto, está no exercício da cidadania. Quando ela tira isso e coloca que o poder emana do cano de uma arma, ela está colocando o poder na mão de bandidos, de assassinos, de gente que utiliza a arma para matar e oprimir. Não o povo. O povo seria o contrário. O povo é o oprimido por aquele que utiliza armas para matar, assassinos. Então é uma frase muito problemática. Uma outra questão também muito complicada é um fato que não tem como mudar. Eu não farei nenhuma ilação, nada. Você não vai me ver aqui fazendo absolutamente nenhuma ligação da Zanatta com o que aconteceu com o Bolsonaro, nada disso. Mas existe um fato. O fato é que o Adélio Bispo esteve 2 meses antes nesse clube de tiro, o qual a Júlia Zanatta ela é porta-voz. Eu nem sequer sei se ela estava lá no dia em que o Adélio Bispo estava lá, mas ela descreve claramente tudo o que aconteceu quando o Adélio Bispo estava lá no dia. Você viu na reportagem. Então, a Júlia Zanatta, ela deveria falar um pouco mais sobre isso. Ela deveria explicar um pouco mais. Se estavam com amigos, quem eram os amigos? Se tem imagens internas, eles gostam muito de câmeras, né? Eles ficam buscando o tempo todo imagens com relação a essa questão que aconteceu em janeiro. Então, quem estava junto com o Adélio Bispo? Quem eram essas pessoas que estavam lá, amigos ou não? Quem atendeu, quem conversou, o que Adélio Bispo fez lá dentro, qual arma utilizou. A Júlia tem uma informação absurdamente importante. Teve 2 meses antes lá, no clube de tiro, ao qual a Júlia Zanatta é a porta-voz. Quem atendeu, o que foi conversado, o que foi feito. Essas questões todas são muito importantes, porque nesse mesmo clube de tiro nós tínhamos os filhos do Bolsonaro frequentando há pelo menos 3 anos, diga-se de passagem. Então é muito importante também. São dúvidas que surgem e que poderiam ser esclarecidas. O que você acha a respeito disso? O que você acha que pode ter acontecido? Por que você acha que o Adélio Bispo está num clube de tiro 2 meses antes e
por coincidência, nós temos lá como porta-voz uma deputada bolsonarista da extrema-direita, armamentista. Nós temos os filhos do Bolsonaro. Essa história, a cada momento que passa, ela fica mais obscura, mais, sabe, cheia de meandros. Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. É muito importante o seu like. A sua inscrição é fundamental. Nós precisamos atingir uma meta de inscritos aqui no canal. Com a sua ajuda a gente vai chegar lá. Você também pode nos ajudar divulgando esse vídeo aí nas suas redes e perguntando para o pessoal o que eles acham a respeito disso, tá? Se você conhece, se participa de grupos bolsonaristas, pergunta para eles aí o que eles acham disso. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. E você pode nos ajudar de várias formas. Você pode ser um membro do nosso canal. Você pode ser um membro do nosso Apoia-se. Nós estamos precisando de mais 2 membros do nosso Apoia-se para a gente fechar a meta de outubro. Estamos há 4 dias para encerrar o mês de outubro, então nos ajude sendo membro do nosso Apoia-se. E também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor, o valor que você puder, se você quiser. Daqui a pouquinho a gente volta.